Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021. Essa semana 6 do PET 2 do primeiro ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist com todas as semanas do PET 2 e que todo domingo tem vídeo novo aqui no meu canal, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar aí, da lógica escravista dentro da lógica do capital. Então a gente vai discutir aí algumas questões relacionadas à escravidão ou escravismo, né, e esse sistema que sustentou, né, a escravidão por um longo período de tempo. O sistema colonial, sendo o escravismo uma de suas características, era um dos pilares da organização econômica mercantilista, modelo transitório entre as economias feudais e capitalista. Outra característica do sistema colonial era a monocultura exportadora e extração para acumulação primitiva de metais preciosos. Então, no início do texto aí, a gente tem uma reflexão sobre as características dessa organização mercantilista, né? O pacto colonial sendo um pilar dessa lógica e a monocultura, a adoção da mão de obra escrava, a acumulação primitiva de metais preciosos, todas inseridas dentro dessa lógica mercantilista, né? Dentro dessa lógica de intervenção do Estado na economia, dentro dessa lógica de dominação através do pacto colonial. Bom, vamos falar um pouco sobre a escravidão em diferentes regiões aí, ó. Primeiro, na América Espanhola. Na América Espanhola, a escravidão indígena é predominante nas regiões onde se encontraram os países México e Peru. As ilhas caribenhas e a costa atlântica das colônias espanholas, onde se produziam açúcar, principalmente, utilizou-se a escravidão africana. Então a gente vai ter aí a escravidão indígena, né, muito forte aí nas regiões do México e Peru. A gente vai ver os espanhóis se aproveitando de algumas lógicas de trabalho, né, a mita, a encomenda, para utilizar a mão de obra dos indígenas, e em outras regiões a mão de obra utilizada vai ser de escravos africanos, ok? Já na América Inglesa a gente vai ter uma diferença muito grande das colônias do norte e do sul dos Estados Unidos. Na América Inglesa, os negros escravizados foram usados principalmente nas fazendas monocultoras de algodão nas chamadas colônias do sul. Então, nos Estados Unidos, né, que são as 13 colônias que depois formaram os Estados Unidos, a gente separa elas aí em colônias do norte, que eram colônias de povoamento, e colônias do sul, que eram colônias de exploração. E a mão de obra escrava vai ser utilizada nas colônias do sul, majoritariamente. A gente vai ver até que nos Estados Unidos a gente vai ter uma história de guerra, né, entre o norte e o sul, né, para por fim da escravidão. E infelizmente, né, vão ser traços da sociedade que vão seguir até hoje. Até hoje, dentro dos Estados Unidos, você tem uma diferença entre lógica de estados do norte e do sul, né, em relação a racismo e entre outras questões, ok? Bom, agora vamos falar da América Portuguesa. Num primeiro momento, os colonizadores tentaram escravizar os indígenas locais e explorar sua mão de obra. Então, a princípio, os portugueses pensaram, vamos escravizar os índios. Entretanto, além de sucumbirem diante das doenças trazidas pelos homens brancos, os indígenas não se adaptaram ao modelo de trabalho proposto. Além disso, as fugas pelas florestas fechadas, inóspitas e desconhecidas pelos portugueses, dificultando o rastreio e o resgate. Então, se a princípio os portugueses pensarem em utilizar a mão de obra escrava, a gente vai ter algumas questões, a mão de obra de indígenas, né, como escravos, a gente vai ter algumas questões que vão fazer com que isso mude, né? A gente vai ter tantos problemas com a questão de doenças, né, muitos indígenas vão morrer por causa de doenças trazidas pelos europeus. A gente vai ter uma lógica de trabalho diferente das populações indígenas e dos portugueses. O que significa isso? O indígena, ele trabalha para o que ele vai consumir, né? A ideia das comunidades indígenas é que os índios vão produzir, vão plantar, vão recolher, colher, vão caçar, e aquilo que for conseguido vai ser dividido entre todos, né? Então você não vê uma necessidade de você ter muito de alguma coisa, porque se você tem muito de alguma coisa, essa coisa vai acabar perdendo, né? Então a lógica é, você vai trabalhar e você vai conseguir aquilo o suficiente para te manter. Já os europeus não, eles já tinham uma ideia de você produzir muito para você exportar. Então o índio não via uma lógica naquilo dele trabalhar para ter muito, né? Sendo que
ele não ia consumir aquilo tudo. Então, por isso, lógica de trabalho diferente. Inclusive, vai ser por isso que a gente tem aí algumas teorias de que o índio era preguiçoso, não gostava de trabalhar. Não, não é nada disso. Outro problema enfrentado também vai ser as fugas, porque os indígenas conseguiam fugir, conseguiam se embrenhar na mata, os portugueses dificilmente conseguiam capturá-los. E a questão da igreja, né? A igreja católica vai colocar o índio como sendo alguém que tem que ser catequizado e não escravizado. A solução, então, foi trazer os negros africanos, né, a escravidão aí dos africanos que vão ser obrigados a vir, né, da África para cá. Mais uma vez, sempre importante lembrar da violência que é a escravidão. Você tirar uma pessoa do lugar dela, ela nunca mais vê suas famílias, seus amigos, ela nunca mais vai poder continuar com a sua cultura, falar a sua língua, né? Então é uma violência muito grande que a gente não pode esquecer que aconteceu porque a escravidão, né, durou muito no Brasil, né? E os traços dela, né, as consequências dela estão presentes em vários aspectos aí até hoje, ok? Bom, agora vamos aí às atividades, beleza? Pessoal, na número 1, uma questão do Enem. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravizados recém-chegados cresce no Rio de Janeiro e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravizados quanto o Rio de Janeiro. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade. Então está perguntando qual atividade foi a responsável pela mudança aí, né, dos escravos, né, que eram as pessoas escravizadas, né, que é o correto falar, né, que antes iam para o Nordeste, né, e que agora você começa a mudar o eixo e trazer elas para o Rio de Janeiro. Elas vão ser direcionadas para qual atividade? Coleta de drogas do sertão? Extração de metais preciosos? Adoção de pecuária extensiva? Retirada de madeira do litoral? Exploração da lavoura de tabaco? E aí, o que a gente descobre em Minas Gerais que vai fazer com que se utilize mais a mão de obra escrava na região? A extração de metais preciosos, letra B, beleza? Pessoal, número 2 aí, uma questão do Enem de 2012. O desenho retrata a fazenda de São Joaquim da Grama, com a Casa Grande, a Senzala e outros edifícios representativos de uma estrutura arquitetônica característica do período escravocrata no Brasil. Essa organização do espaço representa uma estratégia econômica e espacial para manter os escravizados próximos do plantio, tática preventiva para evitar roubos e agressões por escravizados fugidos, forma de organização social que fomentou o patriarcalismo e a miscigenação, maneira de evitar o contato direto entre escravizados e seus senhores, particularidade das fazendas de café das regiões sul e sudeste do país. Qual a alternativa que melhor representa aí, né, essa organização? Alternativa C. Forma de organização social que fomentou o patriarcalismo e a miscigenação. Lembrando que essa miscigenação, da maioria das vezes, foi de forma violenta, né? Aquela história de que a escrava se apaixonava pelo senhor e que vivia um romance, né? Na maioria das vezes não era assim, né? Na grande maioria das vezes as relações eram de violência e de estupro, né? Então a gente vai ter aí muitas escravas, né, que vão ser estupradas e os filhos vão nascer mestiços. Inclusive você tinha senhores que vendiam os próprios filhos, né, como escravos. Então essa questão da miscigenação é importante a gente lembrar dessa questão, ok? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Tive alguns comentários bem legais aí no último vídeo. Tem um comentário lá da Vitória e também do Luigi Bortolotto. Ele fez algumas perguntas, vou tentar responder elas lá nos comentários. Nessa semana tá meio corrida, mas assim que der eu vou responder da melhor forma possível, né? Quem sabe faça até um vídeo com algumas questões, colocou algumas questões bem interessantes lá pra gente pensar, beleza? Então é isso, até a próxima, valeu!